Fala pessoal, mais um Pindapod aqui, a edição especial sobre as eleições da OAB, e hoje eu tenho a imensa honra e o prazer de receber aqui Alfredo Scaff, candidato à presidência da OAB São Paulo. Scaff, seja bem-vindo aqui em Pindamonhangaba. Você já esteve aqui na nossa cidade, né? Já passou por aqui conversando com vários advogados e advogadas. Aí seja bem-vindo aqui ao podcast, a gente bater um papo, até porque as eleições já se avizinham e tem muito advogado e advogada indeciso, e tem voto seu aqui, viu? Tem andado no fórum aí, pelos corredores, tem gente falando do Scaff. Seja bem-vindo. Obrigado. Julielto, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui em Pinda. Você sabe que eu sou do Vale do Paraíba, sou nascido em São José, sou joseense, né? E tenho uma profunda admiração, primeiro pelo seu trabalho no Pindapod, pelo seu convite. Estou muito honrado de estar aqui. E eu espero que toda a advocacia de Pinda, do Vale e do Estado de São Paulo entenda que a nossa chapa, a Nova Ordem 33, é a chapa que tem proposta, é a chapa que tem soluções para a advocacia. Eu só sou candidato, Julielton, porque eu tenho soluções, eu quero servir e quero proteger a classe. O que a gente não vê há mais de 20 anos. Né? São sempre os mesmos dinossauros que querem voltar, querendo propor soluções para os problemas que eles não causaram. Então eles causaram todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje, esses são meus adversários, e agora eles se propõem como solucionadores do que eles não fizeram no passado. Sabe aquela música do Cazuza? Um museu de grandes novidades? É isso que eles são. Então eu acho que existe uma escolha muito clara nessa eleição. O futuro, que é a chapa Nova Ordem 33, que nós sabemos como fazer, dá para fazer muito melhor, dá para engrandecer a OAB, dá para trazer dignidade, respeito e prestígio para a advocacia, que é o que está faltando. O advogado está se sentindo muito diminuído, muito desprestigiado. E sabe por quê, Julielton? Porque a nossa presidente, bem como os passados, não tem a liderança necessária que eu tenho. Eles não são líderes, eles não têm coragem, eles não são independentes. Essa OAB que está aí, ela é subserviente, ela é omissa, ela não defende a advocacia, ela não tem voz, ela não tem propósito e ela é covarde. A covardia bateu na OAB. Por isso que a sociedade civil, e você já deve ter ouvido falar, cadê a OAB? A OAB não tem postura com relação a desmandos, não dialoga com o judiciário, não dialoga com a sociedade civil. Sabe o que está acontecendo, Julielton? No fundo do dia, a advocacia está empobrecendo todos os dias. Esse é o grande problema. Nós somos os únicos operadores do direito que dia 5 a gente recebe, sabe o quê? Boleto. Os demais recebem salário. Então a gente precisa lutar, discutir, dialogar por uma advocacia forte. Porque sem uma economia forte, nós não teremos advocacia forte. Na verdade, a gente precisa ser tratado no fórum como operador do direito com isonomia, né? E não ser revistado no fórum como se fosse uma pessoa qualquer. Não, nós somos operadores do direito. Você pode revistar, você vai no estádio de futebol, todo mundo tem que ser revistado. Ninguém vai dar carteirada de advogado. Isso não existe. Porque é juiz, exatamente. Não é porque... Ali é o público. Agora, no fórum, nós somos operadores do direito. Se a gente passa por detetor de metal, então o juiz e o promotor também tem que passar. Então a gente precisa trazer esse respeito, essa dignidade, esse olhar da sociedade civil, que o advogado é um instrumento seu, é um instrumento da cidadania. Você só chega ao judiciário através de um advogado, e isso é uma cláusula, né, que está na Constituição. Nós só somos essenciais à administração da justiça. Então, eu entendo, Julielto, e estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar isso para você, que nós somos a única chapa possível para solucionar os problemas que eles, os meus adversários, causaram durante 20 anos até hoje. E como é que a advocacia está hoje? Pergunta para o advogado o seguinte, Julielto: se a OAB de São Paulo não existisse, faria o que falta na sua vida? Mudaria o que na sua vida? Sabe qual a resposta você vai escutar? 100% vai te dizer assim: nada, não mudaria nada. Eles não trazem legado nenhum. Eles são colecionadores de derrotas. Outras pessoas respondem assim para mim, Julielton: eu economizaria anuidade, porque eu pago anuidade e não recebo nada em troca. Então, a gente precisa repaginar isso. A OAB está ladeira abaixo, né? Nós temos ideologia lá dentro, nós temos clubezinho de amigos, nós temos um parquinho de diversão. Não, a OAB é a maior entidade privada profissional do país. Ela precisa se posicionar com relação a desmandos, ela precisa se posicionar a favor da Constituição e principalmente a favor da cidadania. Legal. Scaff, é
você é pessoalmente aquilo que a gente vê mesmo nas redes sociais. Obrigado. Né? Já chega já falando que tem que recado, falar. Exatamente. Mas vamos falar do SCAF, operador do direito, advogado. Como que nasceu o direito aí na sua vida? Você vem... Porque eu sou advogado, sou filho de advogado, irmão de advogado. Então, na minha família eu tive um norte ali. Você também teve isso? Você vem de uma família meu pai é advogado, meu pai foi delegado de polícia, meu pai é da primeira turma de Ribeirão Preto. A primeira turma da UNAEP é do meu pai, em 1965. Inclusive eu estive em Ribeirão e fui lá olhar a placa com o nome do meu pai e fiquei muito emocionado. Meu pai casou em Ribeirão, né, com a minha mãe e se formou em Ribeirão Preto. Primeira turma lá. E aí, Julielton, a influência do ambiente é muito importante, né? Você cresce, os amigos do seu pai, todo mundo que visita a sua casa, então eu me tornei advogado. Uma escolha já meio que natural. Uma escolha um pouco natural, é verdade, você tem toda a razão. E aí, no começo da profissão, foi muito difícil para mim, como ainda continua sendo para o jovem advogado. Quando eu fui buscar minha carteira na OAB, eu não tinha dinheiro para pagar a primeira anuidade. Né? Esse é o problema que vem até hoje, porque como é que nós temos uma proposta para isso? Eu vou dar 2 anos de isenção. Porque o jovem advogado, sabe quem paga para ele, Juliano? Sabe quem pagou para você? Seu pai. Tenho certeza. Porque você não tinha 10, 20, 30 clientes quando você se formou. Para mim não foi, até porque eu tive um apoio do meu irmão, meu pai já estava falecido. Não foi meu irmão que pagou. Mas você teve apoio. Você teve apoio. Eu fui investigador de polícia. Então, e aí, quando eu saí... então me dá a mão, fui delegado de polícia. Então, nós somos colegas. Quando eu saí da Polícia Civil, eu fui para advogar com o meu irmão, justamente porque o meu irmão falou, ó, o escritório vai te render, à sua disposição. Vai dar tranquilo. Sim, mas ele me garantiu. Mas essa não é a realidade. Não é. Essa é a realidade. Eu sou uma pequena porcentagem. Sim, e você não é herdeiro, você é sucessor. Sim. Você trabalhou, você conquistou isso, você optou por isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o jovem advogado precisa ser formado por nós. Ele precisa de postura, né? Ele precisa saber que o código de ética é para todos. Julielton, há quanto tempo você, como advogado, não vê mercado de trabalho? Há quanto tempo a OAB não te dá uma notícia de mercado de trabalho? Nós estamos perdendo o mercado de trabalho. Os cartórios podem fazer propaganda de ato jurídico e você não pode. Você está no século XVII e todo mundo está no século XXI, na mídia social. Que negócio que é esse, Julielton? A gente nasceu para ficar pobre? A gente não pode... Como que muda isso? É simples. Você tem que ter postura para propor uma lei e reformar essa lei que está retrógrada para ter uma publicidade ampla, livre, com regras. Basta ter regras. Mas você não pode fazer com que um colega não possa usar o celular para ganhar dinheiro, para se propagar, para dizer, eu sei fazer tal coisa, eu sou advogado dessa área, eu proponho isso. Por que nos Estados Unidos isso dá certo, aqui não está? Porque nós vamos continuar sendo o quinto mundo e eles primeiro? Por que a gente não imita o primeiro mundo? Lá nos Estados Unidos você já viu isso. Você entra numa estrada, tem placa do advogado. Você entra na outra estrada, tem outra placa. Por que não ter essa liberdade aqui? Então a gente precisa adequar os valores sociais. Né? Se está todo mundo no Instagram, se está todo mundo fazendo propaganda daquilo que sabe, por que você não pode captar cliente? Porque você tem que nascer pobre e morrer pobre como advogado? Que negócio que é esse? Até porque a gente sabe muito bem que poucos fazem captação de cliente e não acontece nada com eles. Mas eles não estão errados. É que todo mundo tinha que fazer captação de cliente. Porque captar cliente é a sua sobrevivência, é a sua geladeira, é seu boleto. Então nós estamos muito atrasados com isso. Né? Pergunta para você que é meu colega advogado. O que é que a OAB nos últimos anos, desde que você tirou sua carteira de advogado, te trouxe alguma novidade em termos de você dizer assim, eu, Julielson, estou orgulhoso porque eu me tornei um melhor advogado por causa dessa atitude da OAB? Não tem. Uma entidade, o Julielton, que arrecada R$1 bilhão por triênio. 70% das prefeituras do Brasil não tem R$1 bilhão. Qual o legado? Qual o resultado? Qual a eficiência? Qual a transparência desse dinheiro? Você já recebeu algum e-mail dizendo qual da transparência desse dinheiro que a OAB arrecada? Eu nunca recebi. Então a gente precisa voltar a respeitar o colega. A gente precisa de transparência, precisa de um plano de saúde pela metade do preço. A gente precisa dialogar com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário muda as coisas, nem conversa com a OAB, porque eles estão simplesmente repelindo a OAB, porque a presidente nossa não sabe conversar com o Judiciário. Ela prejudica a advocacia. Ela prejudica a advocacia, porque para ser presidente, Julião, de 450 mil inscritos,
você precisa ser líder de todos, você precisa mostrar coragem, você precisa ter ousadia e precisa trazer o quê? Resultado. Todo mundo tem que trazer resultado. A gente não vê resultado na OAB. Você já falou aí de propostas que eu estou captando aqui. Jovem Advocacia, isenção por 2 anos. E a Escola Superior de Advocacia focada no jovem advogado. Legal. Ele tem que ter prioridade. Legal. E aí você fala também sobre a questão da saúde do advogado. Algumas propostas que eu já vi você falar sobre o Hospital do Advogado. Como funcionaria isso? Olha, o Hospital do Advogado não vai sair dos cofres da OAB. Vai sair das operadoras que têm interesse, né, obviamente, nessa quantidade de milhões de vidas, né? São advogados e suas famílias. Então eu escutei de várias operadoras, SCAF, está muito caro esse plano de saúde. Vocês podem fazer um plano de saúde pela metade do preço oferecendo a mesma coisa. E aí é essa a proposta do plano de saúde pela metade. Exatamente, é essa a proposta, porque o Hospital do Advogado ele vem como consequência natural. Uhum. Você aumenta o número de vidas e obviamente que eles vão fazer, o Hospital do Advogado já se comprometeram a fazer isso. Então isso é muito importante, essa proposta, porque ela é viável, ela é possível. A gente não pode prometer uma coisa que é impossível de cumprir. Isso é possível sim e nós vamos fazer. E a gente vem ouvindo falar. O SCAF não é só renovação, ele é inovação para a OAB. Sim. Até por conta desses 20 anos que a gente vem vivendo a troca de gestões, de diretorias, sem nenhum avanço. Não faz nada geral, né, Julião? Não faz nada geral. E em relação às prerrogativas, o SCAF, o que você pode falar das prerrogativas? Até porque não é do advogado, é da sociedade. Exatamente. Né? Excelente colocação sua. Quando o advogado tem as suas prerrogativas violadas, quem é que está sendo prejudicado além dele? O cidadão. Agora, Julielson, desde que você entrou na advocacia, eu tenho absoluta certeza, você ouve toda vez que as prerrogativas estão sendo violadas. Há quanto tempo isso não tem solução? Sabe como é que nós vamos solucionar isso e vamos amenizar isso? Nós vamos criar 100 escritórios de advocacia contratados para defender prerrogativa. Porque a OAB tem dinheiro para isso. A OAB tem que gastar dinheiro com consciência, com responsabilidade, para defender o colega. Nós vamos ter um call center com 50 pessoas fazendo auxílio 24 horas de prerrogativas e tecnologia da informação. Você está com uma dificuldade numa audiência? Hoje, como é que funciona? Porque tem advogado, jovem advogado principalmente, que não conhece como funciona. Eu não sei como funciona. Sinceramente, isso não funciona. As comissões de prerrogativas. Mas não comissão, funciona. Olha só, comissão serve para propor soluções. Comissão não está no dia a dia na vida do advogado. Comissão são grupos de estudos. A gente precisa fazer desses grupos de estudos terem propostas concretas. Né? Eu não quero ficar dando diplominha para todo mundo colocar no LinkedIn. Diplominha não põe dinheiro na sua casa. Diplominha não traz honorários para o seu bolso. Julielson, eu estou preocupado com o bolso do advogado. O advogado é profissional liberal, ele é autônomo, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa ter os contratos de honorários respeitados. O juiz não pode ficar segurando a morosidade do judiciário, ficar segurando certidão para liberar, alvará. Isso é uma barbaridade. O juiz é burocrata. O juiz é um servidor público. Bateu o pedido, ele tem que liberar. Lógico. Quer ver uma coisa que eu vou falar para você, que eu sempre falo para todo mundo? Quem é que trabalha para quem? É o judiciário que trabalha para nós ou nós para o judiciário? O judiciário que trabalha para nós. Seria essa a regra. Não. Isso é a regra. Não, seria essa a regra. Mas na prática nós isso estamos é normal. trabalhando Alguns juízes acham que estão fazendo favor pra gente. Uhum. Não. Juiz que comprar briga de morosidade, que fizer corpo mole, que destratar colega meu, o Alfredo Scarf na presidência, mexeu com um, mexeu com todos. E aí a proposta de prerrogativas é contratação dos escritórios e o call center. O call center com TI, prerrogativas de emergência. E também eu vou te dizer uma coisa, não mexa com advogado meu, porque eu vou assinar todas as representações. Nós não vamos deixar nada barato. Sabe por quê, Julielson? Porque nunca um servidor público foi punido por ter desrespeitado um advogado. O primeiro que for punido vai parar isso aí. E qual seria a intenção da punição em si, Scarf? Porque o que a gente ouve falar hoje é, por exemplo, você vai ser, você é um violador de prerrogativa, uma autoridade violadora de prerrogativa, vai receber um desagravo. O que acontece com o desagravo?
Não, o desagravo não pune ninguém que fez a ofensa. O desagravo, na verdade... Não, a punição é o seguinte: você não tem os meios necessários de punição nos órgãos próprios? Por exemplo, na polícia você tem a corregedoria, no Ministério Público também a ouvidoria, no Judiciário também você tem corregedoria, você tem ouvidoria, você tem o CNJ, é para isso que existe. Advogado não pune juiz, mas a gente pode pedir para que isso esteja estancado. E a melhor coisa para isso não acontecer, e para acontecer um relacionamento decente entre advocacia e judiciário, é o diálogo do presidente da OAB com o presidente do Tribunal de Justiça, que é o que eu vou ter com o presidente do Tribunal de Justiça. Hoje nós não temos isso. Hoje nós temos uma presidente da OAB que não dialoga com nenhum dos poderes, é por isso que a advocacia está desprestigiada e não tem respeito. Scaff, conta um pouquinho da sua chapa, sua vice. Excelente. Conta um pouco da sua vice, até porque é importante, né, a figura da candidata na chapa do presidente. Te agradeço. Olha, a nossa chapa é muito qualificada, tanto os conselheiros como todo o quadro da CAASP, mas em especial a nossa vice-presidente, a professora Maristela Basso, que é uma professora altamente conhecida, qualificada e querida, e uma advogada brilhante. Então, a Maristela vai cuidar da ESA, vai cuidar da Academia de Direito. Nós vamos fazer convênios nacionais e internacionais, vamos baratear a ESA, levar quase para custo zero. As aulas online vão ser dadas por advogados. A gente vai atingir o maior número de pessoas possível, porque, sabe, Julielson, ou a gente presta serviço bom para todos ou não faz para ninguém. O que não pode é prestar para alguns. Essa OAB que está aí, ela só presta serviço para o Clube dos Amigos. E você vem falando, por exemplo, da ESA, dos cursos, baratear, levar quase custo zero. Hoje a gente tem uma reclamação de que muitos professores vêm de outras instituições e acabam até recebendo para poder dar aula dentro da nossa instituição. O que você pensa, Julielson, em relação a isso? Receber para dar aula não há problema algum, é uma prestação de serviço. O que a gente tem que só concentrar é que quem vai dar aula na ESA é só advogado. Só advogado. Exatamente. E aí também a gente tem, no começo aqui do nosso episódio, você falando que você é joseense. Isso. Então você vai ser um presidente com um olhar voltado para o interior, que eu acho que é importante a gente ressaltar. E mais, além dessa ressalva sua, que é maravilhosa, a minha primeira atitude como presidente da OAB é dar autonomia financeira e administrativa para todas as subseções. Sabe por quê, Julielson? Você sabe que as subseções não têm dinheiro para comprar uma coroa de flor? Vocês sabiam que as subseções não têm dinheiro para uma bandeja de salgado, não pode fazer um evento? Porque fica tudo concentrado em São Paulo. Não pode. Não, do Xerox só. Não só pode. Não. Isso aí, na minha opinião, é cápsio diminúcio. Isso é uma barbaridade. Você não pode diminuir as subseções. Você tem que elevar. Porque o presidente da subseção de Pinda, de qualquer outra cidade, ele conversa de igual para igual com o prefeito, com o juiz, com o delegado, com o promotor. Ele é o presidente da subseção. Da forma como você vai conversar Exatamente, com o presidente do tribunal. Mas quem tem que resolver os problemas aqui é o presidente daqui de Pinda. E é por isso que a gente tem que dar força para ele. E o Scaff, você falou, você é joseense, vai ter essa visão voltada para o interior e tal, e conta um pouquinho de um membro que ela candidata na chapa no Conselho Estadual, que é uma querida aqui em Pinda, que já foi presidente, e é uma amiga pessoal, a doutora Yara. Conta um pouco da sua relação com a doutora Yara, que ela está na sua chapa. Exatamente. A doutora Yara foi uma grande joia que nós ganhamos, né? Um presentão de amizade nosso. Primeira conversa minha com ela no telefone, ela se apaixonou pelas nossas propostas, ela é uma guerreira, ela entrou de cabeça na campanha, é uma pessoa que acredita na gente, e isso é muito importante. Ela acredita que a doutora Yara já passou por todas as gestões. Ela está acreditando na Chapa 33, e isso só nos orgulha, nos honra muito, porque é uma pessoa muito especial que vai trabalhar demais no Conselho para nós e vai nos somar muito, nos engrandecer. E sem contar que foi uma presidente mulher em períodos difíceis, né? Exatamente. Em que a mulher não era valorizada, não que seja também agora nesse momento, mas é uma guerreira exatamente. Que batalhou muito e conhece muito. Exatamente. E para nós, a doutora Yara no Conselho é uma garantia de experiência, de pé no chão e de aconselhamento. Ela tem muito a nos ensinar. Legal. Scaff, eleição se avizinha. Quem ainda está indeciso, porque às vezes o advogado já escolheu mais ou menos, já tem lá a sua preferência. O advogado que ainda está na dúvida, por que votar no Scaff?
Obrigado pela pergunta. Por que votar no SCAF na chapa Nova Ordem 33? Em primeiro lugar, a gente não fica atacando ninguém, a gente não fica falando de passado, a gente mostra o que a gente vai fazer, e todo o passado da OAB, desses candidatos aí que estão querendo voltar para a OAB, eles são solucionadores dos problemas deles, que eles causaram para nós. Por que eles não fizeram quando eles foram presidente? Por que eles querem voltar? Por que um é candidato a deputado, o outro e se dão mal na política e se usam da OAB para sair para a política? Eles se usaram da OAB. Eles chupinharam a OAB, eles mentiram para a advocacia. Então é essa a escolha. Nós temos que escolher o futuro. Todo mundo quer dar um passo para frente. Se você votar em qualquer outra chapa que já foi da OAB, você está votando num passado que não deu certo. Então, vou te dizer uma coisa, Julielson. Nós vamos ser o melhor presidente da OAB de todos os tempos. Eu te garanto. E depois de mim vai ser um melhor do que eu. Porque tem que ser sempre melhor. A gente tem que evoluir. Se a gente entra na zona de conforto e se acomoda com esse faz nada, com essa farinha do mesmo saco da OAB, vai ficar na mão do clube dos amigos. Não, a OAB é de todos e por isso que o nosso slogan é trazer a OAB de São Paulo de volta para você. Então fica o recado aí para os advogados e advogadas que ainda está indeciso ou que de repente possa lá analisar melhor as propostas da chapa Nova Ordem 33. Vão ver que a Nova Ordem 33 tem as propostas de transparência e de realização. Legal, bacana. Obrigado. Ó, sucesso para você, boa sorte na sua campanha, na sua caminhada. Dia 21 tá aí para São Paulo, chapa 33. Obrigado, Julião. Obrigado, viu? Grande força. Valeu. Um abraço. Abraço. Obrigado.